pessoal, bom dia. Nossa segunda aula, né? Cálculo 2. Hoje a gente vai falar sobre funções dadas por integral. Nossa, escrever mais bonitinho isso aqui, né? Merece. Uma função dada por uma integral, né? A gente viu um pouquinho na pré-aula a ideia disso. Vou tentar repassar rapidamente e fazer os detalhes naqueles exemplos. Quer dizer, a ideia é a seguinte: a gente tem uma função definida no intervalo fechado a b. Tá? Vamos pensar numa função integrável. Tipicamente, para os nossos propósitos, ela vai ser uma função contínua, tá bom? Oi. Você esqueceu de mudar a tela. Eu vou abrir a tela para vocês. Obrigado. Vou compartilhar aqui. Joia? Acho que vocês já estão vendo. Perfeito. Tá, então a ideia é a gente vai ter uma função tipicamente contínua. E o que a gente fazia para cada número t aqui dentro, tá? Eu ponho variável diferente. Vamos pensar que esse é o eixo x. Para cada número t, o que eu olho é a integral de a até t, né? Ela representa numericamente essa área, mas se a função for negativa, a área é com sinal, né? Então eu vou ter uma fão de t, tá bom? Que é a integral de a até t de f de x dx, tá bom? Então conforme o t varia, isso aqui vai me produzindo um número diferente, então para cada t eu tenho um número, isso dá uma função, né? O exemplo que a gente tinha visto, tive dois exemplos, né? Vamos relembrar eles. A gente tinha a função f de x, que era x, se o x está dentro do intervalo 0, 1, fechado, tá? E era 2x se o x está no intervalo 0, 1, desculpa, no intervalo 1, 2, né, vamos dizer assim, aberto no 1 e fechado no 2, por exemplo, tá? Era uma função que é descontínua, né, se você olhar para o gráfico dela. Você tem a reta que passa pela origem, coeficiente angular 1 aqui, e depois emenda com uma reta de coeficiente angular 2 aqui para frente, tá? O que a gente tinha era a função dada pela integral dessa função f', quer dizer, se eu pego um t, aqui está o número 1, aqui está o número 2, tá? Se eu pego um t aqui, o f de t, ele acumula a área do 0 até t. E se você tem um outro t entre 1 e 2, por exemplo aqui, a área que você vai ter é a área acumulada em toda essa primeira parte, mais a área do trapézio, vamos dizer, de 1 até t ali, tá bom? A gente escreveu por extenso a expressão dessa função. Como é que a gente fez essa conta, né? A f de t era assim. Lá está com um pouquinho mais de detalhes, aqui eu vou passar mais rápido, né? Se você está com t entre 0 e 1, é a integral da função x, né? Cuja primitiva é x ao quadrado sobre 2. Então, para t entre 0 e 1, essa função vai ser t ao quadrado sobre 2. Tá bom? Para todo t dentro do intervalo fechado 0, 1. E ela vai ser, quando t estiver entre 1 e 2, né? Intervalo aberto. Se vocês lembram, no vídeo eu coloquei intervalo fechado aqui, mas na verdade nesse caso não vai fazer diferença porque a função resultante é uma função contínua, né? O que é integral para esse t? Então vai ser toda a área acumulada até 1, que é a área desse triângulo, né? Base vezes altura sobre 2, ou você calcula a integral quando t vale 1, isso aqui vale meio. Vai ser meio mais a primitiva de 1 até t da outra função, que é quanto? 2x, a primitiva é x quadrado. No t ela vale t quadrado, no 1 ela vale 1. Então vai ficar t ao quadrado menos 1. E, portanto, isso aqui vai dar t2 menos meio, tudo bem? A gente viu que essa função é uma função que é contínua.
Por que ela é contínua? O único ponto que dá alguma dúvida é no ponto t igual a 1, mas a gente vê que quando t igual a 1, os limites laterais pela esquerda e pela direita são iguais a meio, né? Pela esquerda você usa essa expressão, ela tende para meio. Pela direita você usando essa expressão, vê que ela tende para meio também. Então ela é contínua, mas ela não é derivável, né? Se você tentar calcular o f' no ponto t igual a 1, você vai ver que não dá certo, né? Tinha um exercício lá da primeira lista do cálculo 1 que dizia que para uma função chavinha ser derivável no ponto de emenda, vamos dizer assim, ela é derivável se só se os valores pela esquerda e pela direita coincidem, ou seja, se ela é contínua, e se os valores das derivadas dadas pela função, pela fórmula que define na direita e na esquerda, também são iguais, né? Então o que a gente vê aqui é que pela esquerda, quando t tende para 1, a derivada vai tender para 1. E pela direita, quando t tende para 1, a derivada vai tender para 2. Então os limites laterais da derivada são diferentes, portanto ela não é derivável, né? Se você tentar desenhar o gráfico disso, dessa função f, você vai ter uma coisa que é uma parábola de 0 até 1, né? Com coeficiente dominante meio. Então quando x for igual a 1, ela vai valer meio aqui. E esse desenho já não está bom, né? Era uma coisa de modo que a reta tangente deveria ter coeficiente angular 1 aqui. Vamos ver se eu consigo desenhar melhor. Um pouquinho menos inclinada. Tá certo? E aqui você vai ter uma coisa que é tipo ter o quadrado menos meio. Quando você derivar, o coeficiente angular aqui vai ser 2. Então ela vai ter um bico, vai ser uma outra parábola. Só que tem um bico aqui, né? Por um lado ela tende a ter reta tangente com coeficiente angular 1 e pelo outro lado uma reta tangente com coeficiente angular 2. Então ela é contínua, mas não é derivável, tá bom? Dúvida nisso? O segundo exemplo que a gente viu era uma outra função, né? Era a f' de x, ela era, se não me engano, x no intervalo fechado 0, 1 e valia 1 sobre x no intervalo aberto no 1 e fechado no 2. Tá? Aqui também aqui não faria diferença porque essa f' é contínua no ponto x igual a 1, né? Pela direita e pela esquerda ela tende para 1. Alguém quer falar alguma coisa? Tem muita gente com a conexão ruim aqui, hein? Deixa eu ver. Ah, era a dúvida sobre compartilhar a lousa, eu acho que agora está todo mundo vendo, né? Perfeito. Então, para essa f', como é que é o gráfico dela, né? Vamos tentar fazer. Ela é a função f de x igual a x, entre 0 e 1. E daqui para frente ela vem como se fosse hipérbole. Como se fosse não, ela é a hipérbole y igual a 1 sobre x. Quando x tende para... quando x é maior do que 1, tendendo para 0 no infinito, né? Aqui eu tenho ponto 1. Tá? De novo, para um valor de t. Vou ter que minha f' de t, que eu quero explicitar nesse caso. Ela é a integral de 0 até t de f de x dx. Tá? Quem que é essa f' de t nesse caso para gente? Se o t estiver entre 0 e 1, é a área desse triângulo. Ou se você quiser, você calcula a integral, é exatamente no caso anterior, t ao quadrado sobre 2. Tá bom? Tendo um intervalo fechado 0, 1. Isto. Quando t for maior do que 1, a gente vai ter o quê? Toda a área acumulada no triângulo, mais a área embaixo do gráfico da função 1 sobre x, de 1 até t. Então, a área embaixo do triângulo é meio, tá? Mais a área aqui embaixo, a área embaixo do gráfico da função 1 sobre x, de 1 até t, é exatamente ln de t, né?
Não precisa do módulo, porque aqui o t é maior do que 0. A gente tem isso e a função aqui, eu poderia olhar no intervalo fechado também, porque ela é contínua, não tem problema, mas aberto no 1 e fechado no 2, tá? Essa aqui é claramente uma função contínua, porque quando t tende para 1 pela direita, o logaritmo vai tender para 0, ela tende a valer meio, e pela esquerda t ao quadrado sobre 2 também tende para meio. Tudo bem? E para olhar a derivada, estou afirmando aqui que ela é derivável, e como é que é, quem que é a derivada, né? A f' é 2t, desculpa, 2t não, é t para t entre 0 e 1, e 1 sobre t para t maior do que 1, né? Então você vai ter que, pela direita e pela esquerda, no ponto t igual a 1, as duas tendem para 1. A gente consegue montar o gráfico dessa função. Vou fazer aqui na mão, né? Depois, se vocês quiserem, pode tentar fazer no décimos, né? Como é que vai ficar isso? Vai ser uma parábola, coeficiente dominante meio, reta tangente aqui com coeficiente angular 1, e depois ela é meio mais o log de t, né? O log, se lembra que ele está passando aqui. Eu vou pegar do 1 para frente, vai emendar certinho aqui, tudo bem? Então, aqui é o ponto t igual a 1. Nesse ponto a função vale meio. E se você fizer a continha, f' de 1 vai valer exatamente 1. Tá? Alguma dúvida no cálculo dessa derivada? Se alguém tiver alguma dúvida, aproveita para perguntar agora, a gente faz essa conta se precisar. A Vitória está perguntando... Opa, tem duas perguntas, vamos lá. Primeiro, Pedro pergunta por que a f1 de t não é derivável no primeiro exemplo. A gente pode fazer essa conta, vamos aproveitar aqui, né? O que seria, para tentar olhar o f1 linha de t, que a gente sabe que se o t for menor do que 1, tá? Entre 0 e 1 no intervalo aberto, tá aqui intervalo aberto, tá? Entre 0 e 1 no intervalo aberto, a derivada disso é a derivada de t ao quadrado sobre 2, isso é t. Tá? Se o t for alguma coisa no intervalo aberto, 1, 2, nesse caso, quanto que vai ser a derivada? 2t. Tá bom? Então isso aqui já me acende um alerta, né? No ponto t igual a 1, a f' pela direita tende para 1 e pela esquerda tende para 2. Então há algum problema aqui, né? Isso não quer dizer que a derivada não exista, mas garante para a gente que a derivada não é contínua. Porque os limites laterais são diferentes, então o limite não existe. Se o limite num ponto não existe, a função não é contínua, né? Tá bom? Mas a gente provou um exercício, acho que era o exercício 1 da seção 3 da lista 1, se minha memória não está falhando, que garantia que para uma função chavinha ser derivável, bastaria que o valor da função empatasse no ponto e o valor das funções derivadas em cada uma das condições da chavinha também empatasse no ponto. Aqui a gente teria que olhar isso na mão, né? Vamos fazer isso na mão. Quem que seria, pela definição, o f' de 1? Eu preciso olhar duas coisas. Aqui eu vou ter que olhar os limites, né? Limite quando t tende a 1 pela esquerda, da definição da derivada, que vai ser o f1 de t menos f1 de 1 sobre t menos 1. Tá bom? Quanto que vai dar isso? Quando t tende a 1 pela esquerda, f1 de t vale t. Então vai dar t menos 1, né? Vamos escrever isso, vai. Limite quando t tende para 1 pela esquerda, f1 de t vale t, porque t é menor do que 1. f1 de 1 vale 1, se substitui aqui nessa expressão. Desculpa, vale meio, né? Vale meio. É isso? É. Aqui é t, desculpa, t ao quadrado sobre 2. E aqui vale t menos 1. A f1 é t ao quadrado sobre 2. Então, fazendo essa conta, o que acontece? Quando t tende para 1 dá 0 sobre 0, se for bem preguiçoso, pode aplicar L'Hopital. Se não, fatora produto da soma pela diferença, ver o que dá para fazer. Isso aqui você vai concluir que é 1.
tá certo? E se você olhar o limite lateral pela direita, quando t tende a 1 pela direita, do f1 de t menos f1 de 1 sobre t menos 1, o que vai dar isso aqui? O f1 de t agora, ele vale t ao quadrado menos meio, né? T ao quadrado menos meio. f1 de 1 vale meio. Você tem em cima t ao quadrado menos 1, embaixo t menos 1. Né? Se você fatora, cancela isso, vai sobrar t mais 1, que quando t tende a 1 pela direita, tende para 2. Então esses dois limites laterais são diferentes. Portanto, f' de 1 eu vou trocar aqui. Não existe. Pois tem uma argumentação. Os limites laterais da definição da derivada são diferentes, portanto ela não é derivável. Tá claro? E a outra, a gente faz a conta de novo pela definição, né? F' de 1 igual a 1, como é que a gente faz isso? Você vai calcular os dois limites laterais de novo aqui. Então, limite, quando t tende a 1 pela esquerda, aí vai ser o f1 de t, vai ficar t ao quadrado sobre 2 menos o valor da função no ponto 1, meio, dividido por t menos 1. Tá? Esse é igualzinho ao anterior, vale 1, né? Você puxa o meio em evidência, se não quiser usar o L'Hopital. E calcula o limite quando t tende a 1 pela direita aqui. E aí quando t tende a 1 pela direita, você vai ter meio mais ln de t menos meio sobre t menos 1. Tá bom? Isso aqui talvez valha a pena a gente fazer, mas você pode usar o L'Hopital, né? T tende a 1 pela direita, você vai ter ln de t sobre t menos 1, tá bom? O que acontece com isso? Quando t tende para 1, dá 0 sobre 0, aplicando o L'Hopital. Isso aqui, se o limite existir, vai ser igual a esse, né? 1 sobre t. Derivada do numerador, a derivada do denominador é 1, então dá só isso. Quando t tende para 1, isso é 1. Como esses dois caras são iguais, os limites laterais são iguais, então o limite existe, e esse limite era para saber se ele existia exatamente o valor da f'. Tá claro? Então isso mostra por que a primeira não é derivável e a segunda é. Estou fazendo a continha. A pergunta da Vitória é: qual é a vantagem de achar f de t? Para virar contínua ou derivável? Não. Tipicamente você tem problemas onde a função é dada por uma integral. O problema que eu quero modelar, a função ela aparece como sendo a área acumulada embaixo de algum gráfico. Por exemplo, se o gráfico que a gente desenhou aqui, né? Esse gráfico aqui da f' de x, tá? Esse aqui é o gráfico da f'. Se essa f' é a função velocidade, essa f' aqui é o quê? É a função posição. No instante de tempo t, sabendo a posição inicial, que é determinada no instante de tempo t igual a, eu descubro o movimento, a equação horária da partícula. Tá certo? Outras situações, quando você estiver estudando probabilidade, você vai ver probabilidade de variáveis contínuas, né? Diferente da que você viu na escola, que é, sei lá, qual a probabilidade de acontecer alguma coisa com um dado, com uma moeda, onde os valores que o objeto pode assumir é um conjunto discreto. O dado é de 1 a 6, moeda é caro coroa. Quando você pensa que o valor do teu experimento aleatório, da tua variável aleatória, pode atingir valores dentro de um intervalo de números reais, por exemplo, aí a coisa muda um pouco de figura e a probabilidade não vai ser feita daquele jeito. Tipicamente ela vai ser dada pela integral de alguma coisa, que é o que a gente chama de função distribuição de probabilidade, né? Densidade de probabilidade. Então tem que ter algum cuidado. Exemplos de variáveis contínuas, por exemplo, quanto tempo uma lâmpada aguenta ficar acesa antes de queimar? O valor disso pode ser qualquer número real, que é um número de segundos ou milissegundos ou o que for, que ela aguentou ficar acesa.
antes de queimar. Então, qual que é a probabilidade de uma lâmpada aguentar ficar acesa por mais de 3.000 horas? Você vai fazer uma conta e essa probabilidade vai ser calculada via uma integral. Então, estudar funções dadas por integrais tem essas aplicações na física para recuperar informação de um movimento a partir da velocidade ou da aceleração, e aplicações em estatística também muito grandes, né? Na verdade, aparece em tudo isso, tá? Funções dadas por integrais são uma coisa bem importante. O Daniel está perguntando se só é possível achar a função dada por integral no intervalo fechado. Na verdade não, Daniel, é que a gente está restringindo aqui intervalo fechado porque a gente viu a integral de Riemann para funções definidas em intervalos fechados, né? Então, tipicamente uma função contínua no intervalo fechado é limitada, mas você podia pensar em intervalos abertos e funções que tendem para infinito na beirada de um dos intervalos, por exemplo, numa das beiradas do intervalo, e aí você vai cair em coisas que são chamadas de integrais impróprias, tá? No curso que a gente conseguiu fazer presencialmente inteiro, está gravado no YouTube, eu falo um pouco disso. Você pode dar uma olhada e se tiver dúvida é só perguntar. Tá bom? Então vamos avançar, se não tiver alguma pergunta, acho que não. Vamos avançar um pouquinho e partir para umas coisas mais interessantes, né? A primeira coisa que a gente vai fazer, então, é mostrar alguns resultados. Tá? O primeiro deles é um teorema que é bom e ruim, né? Esse aqui é muito bom, na verdade, é o que a gente vai chamar assim. Qual que é o teorema que a gente mais usou até agora, né? É o teorema do valor médio, para derivadas. Esse aqui é o que a gente vai chamar de teorema do valor médio para integrais. Tá? Eu vou pôr como hipótese uma coisa bem mais forte do que precisa de verdade para ele valer, mas para os nossos propósitos dá e sobra, né? Então, suponha que você tem uma função contínua, definida no intervalo fechado AB, contínua, e portanto ela é integrável, né? Então, se você pega uma função contínua, o que eu posso dizer é que existe um número C dentro desse intervalo, tal que vale a seguinte fórmula: a integral de A até B de f de x dx é igual a f de C vezes B menos A. Tá? Essa é uma versão do teorema do valor médio, tem uma outra versão que fala do produto de funções, mas a gente não vai usar ela agora, tá bom? Então vamos tentar, como sempre, entender o significado geométrico disso num caso especial. Vamos pegar a função f como sendo positiva, só para ajudar a gente a entender, né? Então vamos lá, você tem teu intervalo AB no domínio e tem o gráfico de uma função aqui. Tá? Como ela é contínua, tem que ser limitada no intervalo fechado. Tudo bem. O que representa geometricamente a integral de A até B, né? Como a função é positiva, a integral dá exatamente essa área. Tá? O que esse teorema está dizendo? Que essa quantidade, a integral de A até B de f de x dx, que é numericamente igual à área do gráfico, é igual a f de c vezes b menos a. O que é f de c? É o valor da função em algum ponto. Então, o que eu estou dizendo? Que a área do gráfico é igual ao comprimento do intervalo vezes o valor da função em algum ponto. O que é o produto de dois números? Geometricamente, isso sempre representa a área de um retângulo que tem como medidas dos lados esses dois números. Então, o que eu estou dizendo é que a área embaixo do gráfico da f é igual à área de um retângulo que tem como base o próprio intervalo e como altura o valor da função em algum ponto. Então, tenho aqui meu f de c. O que esse teorema está me dizendo é que se eu pegar o retângulo
com altura igual a esse f de c e largura igual a b menos a, esse retângulo tem área igual à área embaixo do gráfico da f. Tá bom? Essa que é a interpretação geométrica para esse resultado. Bem bonito, né? Quer dizer, eu consigo trocar qualquer que seja o gráfico de uma função contínua, eu consigo achar um retângulo que tem a mesma base, ou o mesmo domínio, uma função constante, se você quiser pensar. Uma função constante que tem o mesmo domínio que a função original, cuja área embaixo do gráfico, ou seja, a área desse retângulo, uma função constante, é igual à área da função também. É um resultado que, para mim, foi surpreendente a primeira vez que eu vi, né? Quer dizer, eu consigo trocar, qualquer que seja essa curvinha aqui, eu consigo trocar por um retângulo de mesma área. Tá? Vamos ver como é que a gente demonstra isso, porque é bem facinho e usa coisas lá do cálculo 1, né? Quer dizer, facinho, não sei, mas só usa coisas que a gente já viu. A gente tem que a f é uma função contínua no intervalo fechado, né? O que o teorema de Weierstrass dizia pra gente, lembra? Diz que f, já vejo o chat lá, f, por ser contínua, ela tem valor, tem máximo, vou chamar de mão, ela assume valor máximo e valor mínimo dentro do intervalo AB. Não é assim? O teorema de Weierstrass dizia isso. Toda função contínua no intervalo fechado tem máximo e mínimo. Deixa eu ver o chat ali antes de prosseguir. O Fábio pergunta se pode ter mais de um C com essa mesma propriedade. Sim. Do mesmo jeito que no teorema do valor médio para derivadas tinha mais de um C, poderia ter mais de um C, aqui também pode, né? Por exemplo, se a tua função original fosse a função constante, qualquer ponto no domínio serviria, né? Aqui, do jeito que eu desenhei, parece que é só... Quer dizer, não sei nem se é esse, mas parece que é só esse, né? Esse aqui que eu desenhei certamente não é, né? Ele tem uma área bem maior. Ele está perdendo só esse pedacinho aqui de cima e está comendo todo esse aqui que o gráfico da f não tinha. Provavelmente é algum C um pouquinho antes desse e, portanto, talvez tenha mais de um C. Tá bom? Nessa figura mesmo, mas em geral, você não garante a unicidade desse número C. Então, voltando, a gente tem que a f tem um máximo e um mínimo em M. O que isso quer dizer? Que f de x, o número f de x, é sempre menor ou igual que m e maior ou igual que m. Né? Isso quer dizer que o m minúsculo é o valor mínimo e m maiúsculo é o valor máximo. Legal. Então, o que a gente faz? Se você integrar, lembra que a integral tem essa propriedade, né? A derivada você não pode derivar uma desigualdade. Mas a integral no intervalo vale. A integral de a até b de m dx menor ou igual que a integral de a até b de f de x dx. Isso é menor ou igual que a integral de a até b. Tá? Então, essa integração você não pode fazer para primitivas, tá? Do mesmo jeito que você não pode dizer que se f é menor do que g, a derivada de f é menor que a derivada de g, também não vale para primitivas. Mas para integrais definidas vale. A área embaixo do gráfico dessa função é menor do que a área embaixo do gráfico dessa, que é menor do que a área embaixo do gráfico da última. Tá? Então, para integrais definidas isso vale. E as duas da ponta é bem fácil de calcular, né? A gente já sabe. Quanto que vale a integral de uma função constante? É m, m, vezes b menos a, tudo bem? Você calcula a primitiva se quiser. E pronto. Aqui você vai ter a integral da f que eu não sei quanto vale. F de x dx. E aqui eu vou ter emão vezes b menos a. Tá bom? Calculei explicitamente as integrais da ponta. E agora, o que acontece? B menos a é um número real, né? O extremo direito menos o extremo esquerdo é um número real positivo, portanto eu posso passar dividindo, né? Eu vou ter que eminho é menor ou igual que a integral de f de x dx de a até b, dividido por b menos a,
que é menor ou igual a QEmão. Deixa eu arrumar isso aqui. Fantástico esse negócio. Muito bem, e agora o que a gente viu? Esse número é um cara que está na imagem da F. Esse número é um cara que está na imagem da F. Aí o que a gente tem? Teorema do valor intermediário, né? O teorema do valor intermediário diz o que pra gente? Se você tem uma função contínua que assume um valor num ponto e assume outro valor no outro ponto, ela é obrigada a assumir todos os valores entre aqueles dois. Então, se a f assume valor eminho em algum lugar e assume valor emão em outro lugar, existe algum ponto no domínio de modo tal que f é igual a isso. Então, existe um número c dentro do intervalo tal que f de c é igual àquilo lá. Integral de a até b de f de x dx sobre b menos a. Acho que com isso a gente mostrou o teorema, né? Passa o b menos a multiplicando de volta, acabou. Bom, então esse é o teorema do valor médio para integrais. Dúvida? Alguma dúvida nisso? O c precisa estar no intervalo fechado e a função precisa ser contínua? Pedro, sim e sim. Tá? Por exemplo, é diferente. Eu entendi a tua pergunta. A diferença em relação ao teorema do valor médio para a derivada é que o c estava dentro do intervalo aberto, né? Eu tinha garantia de que o c estava no intervalo aberto. Aqui, pode ser que o c esteja no intervalo fechado também, na borda, né? Suponha que você tenha uma função que... o que você mostra é o seguinte, é que se tiver se o c for igual a um dos extremos do intervalo, vai ter alguém no interior também. Você usa de novo o teorema do valor intermediário, tá? Tem que tomar um cuidado com isso, mas então por folga a gente coloca no intervalo fechado, isso garante. Porque se tiver no interior, está no fecho também, tá bom? Outra coisa, se ela precisa ser contínua, a resposta é sim, tá? Vamos pegar como exemplo uma função descontínua. Vou fazer aqui com outra cor, tá? Vamos pegar um gráfico bem simples, tá? Dado por duas funções constantes. A emenda de duas funções constantes, tá bom? A gente pode botar a bolinha aberta aqui embaixo, por exemplo, e bolinha fechada aqui em cima. Tá? Aí você tem aqui teu intervalo AB. Essa função é uma função que é descontínua em algum ponto ali. E a pergunta é, mas ela é integrável, né? Eu sei calcular a integral disso, vai ser quanto? Vai ser a área desse retângulo mais a área desse, tá? Pergunta, existe algum ponto de modo que se eu quiser um retângulo, tá? Então eu vou ter, a integral vai me dar essa área que eu estou pintando de rosa aqui, tá? Existe algum ponto onde eu consigo construir um retângulo com altura igual a f calculada nesse ponto que tem a mesma área do que isso? Não dá, né? Porque se eu pegar qualquer c que eu pegar no domínio, vamos fazer amarelinho. Se eu pegar esse c, o f de c está aqui em cima. E aí a área do retângulo vai ser tudo isso aqui, não vai dar. Deu mais do que a soma das duas áreas rosas. Se eu pegar outro c aqui, vai dar esse retângulo de baixo que vai dar menos do que a soma das duas áreas rosas, tá? Então, se você tem uma descontinuidade desse tipo aqui, com um salto mesmo, aí o teorema não vale. Então vamos botar... Agora, se ela desse um pulo, fosse bolinha aberta aqui, continuasse aqui, aí o teorema ia valer. Tá? Então, vamos botar a hipótese como contínua, que garante sempre. E a outra opção, você fala, e se eu botar o C aqui? Bom, se eu botar o C aqui, o f de C é esse cara, né? O mesmo caso do C que está ali à direita. Então, nesse caso, onde a f é uma função descontínua, eu não consigo encontrar o C que o teorema do valor médio para integral pede.
Tudo bem? O Vitor perdeu o TVI. Tá bom. Então vamos lá. A gente concluiu esse cara aqui, né? Concluímos essa desigualdade, ok? Então temos essa desigualdade e, portanto, este número, né, se você pensar no gráfico de qualquer f, tá? Se você pegar uma f no intervalo AB, fechado, se a f for contínua, ela vai ter um ponto de máximo e algum ponto de mínimo. Tudo bem? Então o que acontece? Ela atingiu em algum ponto o valor emão e atingiu em algum outro ponto o valor eminho. Esse cara aqui, a integral da f sobre b menos a, é algum número aqui dentro. Tá? Então esse cara está aqui em algum lugar. Sei lá, vamos dizer aqui. Então o que o teorema do valor intermediário me diz? Que existe um ponto C, tal que f de C é igual a esse número. Então existe um C tal que f de C é igual à integral sobre b menos a. Aí passei o b menos a multiplicando. Tá bom? Tá claro, Vitor? Joia. Você vê, os teoremas importantes que a gente viu no semestre passado, eles são muito usados para tudo, né? O TVM, o Weierstrass e o teorema do valor intermediário. São cruciais. Permitem a gente provar o teorema do valor médio para integrais. E qual que é a grande consequência desse teorema? Né? Esse é um teorema que depende do teu nível de otimismo, ele é bom ou ruim. Toda função contínua admite primitivo. Ou seja, se eu te dou qualquer função contínua, você sabe que existe uma função que, quando eu derivo, dá essa função original. Isso é bom por quê? Porque você sabe que existe. Por que é ruim? Porque sabendo que existe, você vai querer calcular e isso pode ser um pouco frustrante, tá bom? Porque são aqueles exercícios de calcular primitivos que às vezes é difícil e às vezes é impossível de resolver, né? Tem função que quando ela é contínua, você sabe, portanto, que existe uma primitiva por causa desse teorema, mas na hora que você tenta escrever essa fórmula, quem é a função que quando eu derivo dá isso aqui? Eu sei que ela existe, mas eu não consigo escrever. Tá? É bem desagradável isso. Mas aí você lida com ela, fala, bom, ela existe, está lá, eu sei fazer conta e até sei derivar ela, né? Porque a derivada é a função que você deu antes. Então vamos lá, toda função contínua admite primitiva. Como é que eu vou fazer? Eu vou olhar para a seguinte função. Eu vou chamar de f de x a função dada por integral. Então, mais uma aplicação para a função dada por integral. Ela serve para mostrar que existem primitivas. Tá? Então, eu vou chamar de f de x a integral de a até x de f de t dt. O que eu vou mostrar? Que f' de x0 é igual a f' de x0. Ou seja, essa função é uma função que quando eu derivo dá o que está aqui dentro. Bem legal, né? Então vamos lá, como é que a gente faz isso? Vou tentar calcular f' de x0, tá? O que é o f' de x0? Por definição, limite. Vamos escrever com h agora. Nesse caso vai ficar melhor. É o limite quando h tende para zero do f' de x0 mais h menos f' de x0 sobre h. Tudo bem? Definição de derivada aqui. Ok. Em frente. Limite quando h tende para zero. O que é o f' de x0 mais h? É a integral de a até x0 mais h de f de t dt. E o que é a integral f' de x0? É a integral de a até x0 de f' de t dt. Tudo isso eu vou dividir por h. Justo? Sim. Agora vamos lá. O que é isso aqui, né? O que é essa diferença? A integral de a até x0 mais h menos a integral de a até x0.
eu estou pegando toda a área, vamos pensar em área, né? Toda a área com sinal de A até x0 mais h, e estou subtraindo toda a área de A até x0. Eu vou escrever e depois eu faço um desenho para tentar justificar. Isso é a integral de x0 até x0 mais h de f de t dt, certo? Sobre h. Geometricamente, o que está acontecendo? Se você pegar a tua função contínua, ela está definida no intervalo AB. Eu tenho meu ponto x0 aqui. Tenho aqui embaixo o x0 mais h. O que é a integral de A até x0 mais h? É toda essa área aqui, né? A integral de A até x0 é toda essa área. Então, o que sobra para mim? Quando eu subtraio uma da outra, sobra exatamente esse pedaço aqui. Ou seja, a integral de x0 até x0 mais h. Tá bom? Então, isso é assim. E agora a gente usa aqui o nosso amigo lá, o teorema do valor médio para integrais. O que o teorema do valor médio para integrais me diz? Que a integral de x0 até x0 mais h dessa f', que é contínua, é igual a um f de c vezes x0 mais h menos x0, ou seja, vezes h. Tá bom? Então aqui eu estou usando o teorema do valor médio para integrais. Chama de TVMI, né? Começa a ficar umas siglas muito grandes. Teorema do valor médio para integrais vai me dar isso. Eu posso cancelar esse h que tende para zero, mas nunca é igual a zero. E o limite, então, quando h tende para zero, de f de c. Agora, esse c, o que o teorema me dizia? O c está entre os extremos de integração, né? Então, o c está entre x0 e x0 mais h. Tem um czinho aqui no meio. Tá? Esse c que está entre x0 e x0 mais h, o que acontece com ele quando h vai para zero? Quando h vai para zero, esse intervalo tende a diminuir e o c que está preso aqui no meio vai tender a encostar no x0. Então, quando h tende para zero, implica que o c vai tender para x0. E aí, por que eu posso dizer que isso aqui é igual a f de x0? Alguém me diz lá no chat, vamos ver rapidinho, vai. Por que quando h tende para zero, o limite de f de c é igual a f de x0? Sem ideias? Qual a hipótese que eu estou usando crucial aqui? Porque fica um intervalo de x0. É mais do que isso, Rafael. Aqui a gente está usando crucialmente o fato de que a f é uma função contínua, tá bom? Porque se a f é contínua, quando um cara tende para um certo ponto, f daquele cara vai tender para f no ponto. Então, como a f é contínua, quando c tende para x0, f de c tende para f de x0. Se a f fosse descontínua, não tem por que esse valor, o limite podia ser outra coisa, né? Pensa nessa situação aqui. O c está tendendo para esse x0, então o limite é esse cara e o valor da função está aqui em cima, tá bom? Então a gente usou crucialmente que a função é contínua. E o que a gente concluiu? Né? Se você olhar de longe, o que a gente mostrou é que f' de x0 é igual a f' de x0. Ou seja, em todo ponto do domínio da f', a f', quando eu derivo, dá f'. Ou seja, f' é uma primitiva de f'. Tá? É importante que o domínio seja o mesmo, né? O domínio da f' tem que conter o domínio da f'. Tudo bem? Exemplo clássico, você pega f' como sendo logaritmo de x, a primitiva... Bom, pega...
logaritmo, a primitiva vai ser x ln de x menos x, né? Está definido no mesmo domínio que o logaritmo, para x estritamente maior do que zero, por exemplo. Tá bom? Dúvidas nisso? Então, se você tem qualquer função dada por integral, a gente sabe derivar essa função, né? Então, o corolário disso primeira coisa, né? Se você tem uma f de x, que é a integral de a até x de f de t dt, então mostramos que f' de x é f de x. Segunda coisa, se você tem, por exemplo, tá? Uma f de x que é dada por integral de x até a de f de t dt, quem que é o f'? Palpites? Menos f de x. Perfeito, Tomás. Exatamente, né? Então a gente consegue apagar esse ponto de interrogação. Por que que é isso? Por exemplo, você pode escrever esse cara como sendo menos a integral de a até x. E aí aplica o de cima, tá bom? Outra opção é assim, se a f é uma função contínua, né? Esse é um jeito de ver trocando extremos de integração, ou, tá, deixa eu botar aqui do lado, parênteses, né? Se você chama de g uma primitiva de f, qualquer uma, né? A gente sabe que tem muitas primitivas. Essa aqui é uma, isso aqui vale para qualquer valor de a. Então, se eu troco esse número a, essa f aqui vai mudando, eu vou tendo infinitas primitivas. Qual que é a diferença? Já que falei isso, vamos em frente, né? Se eu trocar isso aqui por um b, eu vou obter uma outra f. Qual que é a diferença de uma integral de a até x com a integral de b até x? Se você prestar atenção na conta que a gente fez na demonstração, a diferença entre a integral de a até x e a integral de b até x é a integral de a até b da f. E, portanto, uma constante. Ou seja, se eu troco esse cara aqui de baixo, eu obtenho uma outra primitiva que difere da anterior por uma constante, como tinha que ser mesmo, né? Então, se g é uma primitiva de f, o que a gente faz? A integral, o que é a integral de x até a? Isso aqui, pelo teorema fundamental do cálculo, se você tem a primitiva, você calcula como sendo g de a menos g de x. E na hora que você deriva isso, o que vai ser o f' de x? Né? Quando eu derivar esse cara, isso aqui é uma constante e morre, e a derivada de menos g é menos g' de x, só que g' de x o que é? Se g é uma primitiva, a derivada dela é f. Ops, falta o sinal de menos aqui. Menos f' de x, tá bom? Então dá pra gente ver tudo isso. Uma outra situação que a gente pode ter... então vamos uma nova página. Vamos ver um caso mais geral disso aqui, né? Quando você tem os dois extremos de integração variáveis, caso mais geral. Suponha que você tenha a tua f de x dada pela integral de, sei lá, u de x, tá? U é uma função derivável, v é uma função derivável. Então eu posso ter extremos de integração ambos variando, e não precisa ser só x, pode ter um x quadrado e um cosseno de x aqui, por exemplo. Tá? Onde u e v são deriváveis.
Como é que a gente faz para calcular a derivada da f? Quem que é o f'ʼ'? Palpites? Alguém anotou o que estava escrito no final da página passada? Vitor, você não precisa se preocupar em anotar porque essa aula está gravada, ela vai pro YouTube depois. E os slides eu também deixo disponíveis no fim das aulas, fica lá no Disciplinas, tá? A Marjorie já observou isso aí no chat, tá bom? Então, sem problemas. Mas se você quiser eu dou uma voltadinha, não tem problema. Tá bom? Depois você pega, isso aqui é a segunda ou terceira página da aula de hoje, e vai ter um PDF exatamente com essa lousa e o vídeo também para você assistir lá. Ok? Então vamos lá. Como é que a gente deriva esse cara aí? Palpites? Uma dica é o que estava exatamente dentro do parênteses ali, a página que eu mudei, né? O melhor jeito de você abordar esse problema é com esse comentário que está entre parênteses aqui. Então vamos tentar fazer isso. A gente sabe que a nossa função f, a f lá de dentro, é contínua, tá bom? Então, u e v deriváveis, vamos escrever essa hipótese aqui. F é contínua também. Tá? O que a gente sabe do slide anterior, né? F ser contínua implica pra gente o quê? Que f tem primitiva. Para não confundir o nome, eu vou chamar ela do quê? Vamos chamar ela de gzão, né? Tem primitiva. Vou chamar de gzão de x, tá bom? Se tem isso, então o que eu posso dizer? Quem que é o f'ão de x? O f'ão de x, ele vai ser o quê? Pelo teorema fundamental do cálculo, como é que eu calculo qualquer integral? Eu pego a primitiva do integrando e substituo nos extremos, não é isso? Então isso aqui vai ser gzão de v de x menos gzão de u de x. Justo? E aí como é que se deriva esse cara, então? Quem que é o f'ão' de x? Note que eu tenho uma composta aqui, né? Isso aqui é uma regra da cadeia, tudo bem? Então, na hora de derivar isso vai ser o quê? Gzão' de v de x vezes v' de x menos gzão' de u de x vezes u' de x. Claro? Derivada da composta, deriva de fora, calculando a de dentro vezes a derivada de dentro. E, portanto, a gente tem uma fórmula que chama a fórmula de Leibniz, né, para derivada de funções dadas por integral. A derivada de uma função dada por integral é... Quem que é o gzão'? Se g é uma primitiva de f, é porque gzão' é f, né? Então isso dá f de v de x vezes v' de x menos f de u de x vezes u' de x. Tá bom? Então essa é uma fórmula para derivada de funções dadas por integral com extremos variáveis. E aí é claro que se você está no caso anterior, né? Se aqui é x, o extremo superior é x, o extremo inferior é uma constante, quanto que a derivada de x é 1, né? Então, a derivada do f'ão' de x vai ficar f' de x vezes 1, f' de x, menos f' da constante, vezes a derivada da constante, que é zero. Então, esse termo com sinal de menos aqui desaparece. Você vai ter que o f'ão' de x vai ser f' de x. E, se o extremo superior é fixo e o inferior é x,
você vai ter exatamente o que tinha antes. Esse termo desaparece e vai ficar menos f' de x vezes 1. Tá claro? É assim que a gente deriva funções dadas por integral, no caso mais geral que tem. O que a gente pode fazer a mais? Vamos tentar ver condições. Aquilo que a gente observou nos primeiros slides, né? Que quando eu tinha uma função descontínua, a integral dela produzia sempre uma função contínua, e que quando a função era contínua, a função dada pela integral é sempre derivável. Tá? Vamos escrever isso como um teorema. Pega uma função, vamos por assim, AB em R, uma função integrável, tá? Então, f de x, dada pela integral de a até x de f de t dt, é contínua, sempre, tá? Toda função dada por uma integral é sempre contínua. Além disso, se f é contínua em P, por x0, vai, em x0 no interior de AB, então é bom ter uma vírgula, né? Então f de x é derivável em x0. Tá? Isso cobre o caso mais geral que tem, né? Toda função dada por uma integral de uma função integrável é contínua, e se a função no integrando for contínua, em cada ponto onde ela é contínua, a função dada pela integral é derivável. Vamos tentar demonstrar isso do jeito mais intuitivo que tem, tá? Quando que uma função é contínua? Quando o limite do valor dela no ponto é igual, o limite dela no ponto é igual ao valor dela. Então vamos olhar para a seguinte coisa: o limite quando h tende para zero, por exemplo, de f de x0 mais h, f de x0 mais h menos f de x0. Tá? Se eu provar que esse limite é zero, é porque este cara, a primeira parcela, se aproxima da segunda, né? Se o limite da diferença é zero, é porque o limite do primeiro é igual ao segundo. No caso aqui, o segundo é uma constante. Então vamos lá. Isso aqui, por definição, o que é? É o limite quando h tende para zero, de quem? Da integral de a até x0 mais h, isto, de f de t dt, menos a integral de a até x0 de f de t dt. Tá? De novo, né? O mesmo argumento. Essa diferença de integrais é a integral de x0 até x0 mais h de f de t dt. E, portanto, pelo teorema do valor médio para integrais, eu vou poder escrever f de c vezes x0 mais h menos x0, ou seja, vezes h. Tá? Aqui tem um problema, né? Aqui, de novo, eu estou usando o teorema do valor médio para integrais. E eu tenho que meu número c é alguma coisa dentro do intervalo fechado AB.
Então vamos lá, eu gostaria de provar que esse limite é zero. Por que esse limite é zero? Algum palpite no chat? O h tende para zero, né? Boa, Tomás. Quem que é limitada? O Tomás falou que alguma coisa ali é limitada. F de C é limitado, né? Por que F de C é limitado? Esse cara aqui é um número, né? F de C é algum número. E esse cara aqui tende para zero. Tá bom? Eu não posso dizer que... Não posso dizer nada, que quando h vai para zero, o C vai tender para x0, mas eu não posso trocar isso aqui por f de x0, tá bom? Por que eu não posso trocar por f de x0? Porque eu não estou com a hipótese de que a f é contínua, tá bom? Mas o que a gente sabe? Se a função é integrável, no intervalo a gente está só lidando com funções limitadas, né? A função ela não pode explodir para infinito dentro do intervalo b. Se fosse esse o caso, a gente estaria lidando com integrais impróprias e a gente não abordou isso dessa vez. Então tem uma função limitada, no intervalo fechado. Então isso aqui, algum número é menor do que o maior... a função não precisa ter máximo, tá? É só integrável. Mas a gente parte do fato de que ela é limitada também. Então ela não passa de um certo valor, isso aqui é menor do que uma certa constante, vezes uma coisa que vai para zero, então tende para zero. Então, se esse limite é zero, o que eu concluo? Como esse cara aqui independe do h, ele pula para fora do limite, passa para o lado de lá, eu concluo que f de x0 é igual ao limite, quando h tende para zero, de f de x0 mais h. Se você quiser mudar de variável, chama x0 mais h de x. Você pode escrever então que limite quando x tende para x0 de f de x. Ou seja, eu mostrei que o limite da função num ponto é igual ao seu valor. Isso mostra, então, que f é contínuo em x0. É fão, né? Tudo bem? Então essa é a parte 1. Agora, se a f é contínua, vamos mostrar que ela é derivável, né? A gente já fez essa conta. Como é que eu mostro que a f é derivável? Eu vou calcular aquele o limite, né? Então, se f é contínuo em x0, temos o seguinte, fazer a conta. Quanto que é o limite? Quando h tende para zero, do f1 de x, menos f1 de x0. Aqui eu estou com h, desculpa, vamos lá. f1 de x0 é a integral de a até x0. Também dá para fazer, tá? Funciona igual. x0 mais h, menos f1 de x0 sobre h. Isso aqui vai ser o limite quando h tende para zero. Tá, de novo, essa conta é a mesma que está ali em cima, né? Integral de x0 até x0 mais h, de f de t dt, sobre h. E aí, de novo, pelo teorema do valor médio para a integral, isso aqui vai dar limite quando h tende para zero, de f de c vezes h sobre h. Aí você corta esses caras, como a f é contínua e o c vai tender para x0, isso é f de x0. Então o que a gente concluiu? f1' de x0 existe, né? Esse limite existe e é igual a um número, então f1' de x0 é igual a f de x0. Portanto, a função é derivável, tá? Então essa é a situação mais geral que a gente tem. E com isso a gente pode resolver os exercícios da lista. Tá bom? Acho que a lista 1 toda já matou. Eu posso agora, se vocês quiserem, tentar tirar algumas dúvidas de exercícios que vocês tentaram fazer e não funcionou bem, de Taylor, ou mesmo dessa parte. Deixa eu pegar a lista aqui. Vou tentar fazer um exemplo de derivada com funções dadas por integral.
Eu tinha apagado o PDF, estou compilando de novo aqui. Pronto. Vamos lá, como exemplo dessa parte... Ops, acabei indo na... Ué. Peguei a lista do ano passado, desculpa. Essa aqui. Então vamos ver. Vamos fazer uma coisa concreta. Vai, exercício 1, letra A. Então, vamos fazer um exemplo disso aqui. Não quero fazer todos para não estragar o treino de vocês, tá? Então vamos lá. Então o exemplo vai ser o exercício 1, letra A da lista. Tá, seção 2, exercício 1, letra A. Qual que é a função mesmo? G de x é igual a isso aqui, tá bom. Então a tua função g de x é igual à integral de cosseno até seno de e elevado até o quadrado dt. Tá, aqui é uma coisa interessante. Como é que uma pessoa poderia abordar esse exercício, né? Fala, bom, g' de x. Fala assim, bom, eu posso calcular essa integral explicitamente, né? E substituir nos extremos, vou obter uma função de x e derivo. Pode, ok. O problema todo é que a função e elevado até o quadrado é uma dessas, que é uma função contínua, obviamente, só que você não consegue escrever uma função que, quando você deriva, dá isso, tá? Você vai tentar. No último suspiro e atitude desesperada, você vai jogar isso no Wolfram, vai jogar lá, ele vai te dar uma coisa do tipo, uma coisa a ver com uma resposta assim, erf de x ou qualquer coisa do tipo, tá? Erf é a função erro, que é justamente uma coisa que a gente não consegue expressar em termos das funções elementares, ou seja, polinômios, trigonométricas, exponenciais, logaritmos e tudo que você puder fazer com isso. Então, essa função ela não pode ser escrita em termos das funções elementares que a gente conhece, a primitiva dela. Então, eles chamam de função erro, e o que você faz é calcular ela numericamente. Eu já posso fazer um comentário sobre isso, tá? Então aqui no caso, o que a gente vai fazer? A gente vai usar aquela fórmula que deduzimos anteriormente, né? Essa aqui. A derivada da função dada pela integral é o integrando calculado em cada um dos extremos vezes a derivada dos extremos, tá bom? Então vamos lá. Quem que é g' de x? Esse aqui é só um exercício para praticar aquela fórmula mesmo. Eu vou pegar o que está no integrando e vou substituir no extremo superior ao quadrado, seno ao quadrado de t, vezes a derivada do extremo superior, cosseno de t, menos e elevado a cosseno ao quadrado de t, tá bom? Substituo o extremo inferior no integrando, vezes a derivada do cara de baixo. A derivada do cara de baixo é menos seno. Com menos que tinha ali fica mais, então eu tenho isso aqui. A x, tá? Não tem. Seno ao quadrado de x, cosseno de x, cosseno ao quadrado de x, seno de x. Se quiser põe em evidência. Não dá para pôr nada em evidência, é isso mesmo, tá bom? Bom, o que daria para pôr, troca aqui por 1 menos seno quadrado, faz alguma coisa, mas não ajuda muito. Tá bom? Então, é assim que você deriva. Deixa eu ver, tem coisas no chat aqui. Professor, se a função não for contínua, pode ser que sua integral às vezes seja contínua? Daniel, o que a gente provou é que ela sempre é contínua, tá? A função dada pela integral de qualquer função integrável sempre é contínua. E derivável, às vezes pode ser, às vezes não. O que a gente consegue mostrar é que vale um tipo de volta, né? Se a gente
a gente tem um contra-exemplo que foi exatamente o primeiro exemplo. Você tinha uma função descontínua, cuja integral dava uma função contínua que não era derivável. Quando que uma função descontínua num ponto vai ser derivável? Se a descontinuidade for um daqueles pulinhos, sabe? Se os limites laterais da f existirem e forem iguais, mas o valor da f for outro, ou seja, se o gráfico vem, dá um pulo e volta para o mesmo valor de antes, aí a função dada por a integral dela vai ser derivável também, tá? Então depende do tipo de descontinuidade. O que a gente provou no teorema é que se ela for contínua sempre vai ser derivável, mas às vezes descontínua pode dar derivável também, depende do tipo de descontinuidade, tá bom? Posso fazer um exercício de polinômio de Taylor, sim. O que eu ia falar é que, linkando essa função e elevado a x² com o polinômio de Taylor, é o seguinte. A função e a menos x2 é uma desse tipo, né? Você troca ali, bota um sinal de menos no expoente, é uma desse tipo, é uma função contínua, portanto tem primitiva, mas a gente não consegue escrever a primitiva dela, tá? Qual que é a parte chata disso tudo? É que essa função é uma das mais importantes que tem na matemática. O pessoal chama até de curva gaussiana o gráfico dela, porque aparece em muita coisa, tá? Principalmente em fenômenos ligados à estatística em grandes amostras, é o que a gente chama de distribuição normal. Tem a ver também com a propagação do calor numa chapa, ou numa barra, numa coisa unidimensional, no caso de uma variável. Então é uma função muito importante que a gente não sabe calcular a primitiva dela. Então o que se faz normalmente, né, você tem lá, vamos chamar assim, então, vamos dizer, uma aplicação, né? Eu já faço o exercício, tá? Só para mostrar como é que você faria isso. Suponha que você tem a f1 de x como sendo a integral de 0 até x de e elevado a menos t ao quadrado, tá? Como é que eu poderia fazer para calcular o valor da função num ponto x0? O que você pode fazer é aproximações numéricas. E qual que é um bom jeito de fazer uma aproximação numérica? Pega o polinômio de Taylor de e a menos t2 e aproxima. Aproxima a integral da função pela integral do polinômio de Taylor, né? Como é que você pode fazer isso? Quem que é o polinômio de Taylor de e a menos t², né? Então vamos pegar no ponto x0 igual a 0, a gente vai escrever quem que é o Pn, né? Tá, tem que fazer a conta. Você vai saber fazer isso. O que você vai ter é uma coisa que vai dar tipo 1 menos x² mais x² sobre 2 fatorial menos x⁻⁶ sobre 3 fatorial e assim por diante, tá? O termo geral aqui, vamos tentar ver como é que é. Ele vai ser x⁻²n sobre n fatorial e vai ter uma coisa alternando o sinal aqui, que é exatamente menos 1 elevado a n, tá bom? Quando n for ímpar dá negativo, quando n for par dá positivo. Então o que você pode fazer é aproximar o valor de f de x pela integral de 0 até x do Pn. Tá, e aí você consegue fazer a estimativa do erro se você quiser e tudo mais, né? Vamos trocar aqui a variável para não ficar, né, mesmo do extremo de integração. Então você põe Pn de t dt. Você consegue obter aproximações numéricas para o valor
desta integral via polinômio de Taylor. E aí você consegue fazer a estimativa do erro para essa integral via estimativa do erro para o polinômio de Taylor e falar: bom, o número que eu obtive está correto até tal casa decimal, quanto eu precisar. Tá, então, só para a gente ver, o gráfico disso a gente fez no semestre passado, da função e a menos x2, né? Ela era uma função par. Era, não, ainda é, né? Tende para zero no menos infinito, sobe. Então, o que é essa... O f1 de x é essa área aqui, tá bom? Então, eu consigo obter para cada número x uma aproximação via polinômio de Taylor. Você sabe integrar isso aqui, né? Vai ficar t menos t ao cubo sobre 3, mais t à quinta sobre 5 vezes 2 fatorial, blá blá blá. E aí você pega essa primitiva, substitui no x, que você tem aqui, sei lá, quanto vale f de 3? Com x igual a 3, calcula essa integral do polinômio e vai obter um valor. Tá bom? Vamos ver o exercício... Oi! O que você fez ali, o polinômio de Taylor de grau n, ele não tem que ir até o x a n, então você coloca 2n. Ah, é verdade. Então vamos chamar esse cara... ele não é exatamente o polinômio de Taylor de grau n, né? De ordem n. O que eu fiz, na verdade? Eu vou contar o segredo para vocês. Eu peguei o polinômio de Taylor. Quem é o polinômio de Taylor de e a x? Né? Esse cara aqui vai ser o polinômio de Taylor de grau 2n, na verdade. Você tem razão. Eu peguei o polinômio de Taylor do e a x e troquei o x por menos x quadrado. Tá bom? Por que a gente pode fazer isso? Porque você mostra que se você fosse até o infinito, o e elevado a x converge para aquela série. O polinômio de Taylor de ordem n tem erro tendendo para zero quando n vai para o infinito, no caso do exponencial, com x0 igual a zero. Então eu posso dizer que e elevado a x eu aproximo por qualquer polinômio de Taylor, e quanto maior o grau, melhor a aproximação para todo x. Então se vale para x, vale para x quadrado. E aí eu estou trocando isso, tá? Então esse polinômio de Taylor de ordem 2n, na verdade. Tá bom? Deixa eu ver no chat, tem comentários. Vamos fazer o exercício 6c da seção de polinômios de Taylor, né? Avalie e elevado a 0,25 com erro inferior a 2 a menos 18. Tá, você já fez os exercícios? Aquele é o D. Mostrar... Bom, é exatamente o que eu acabei de usar, né? Então vamos resolver ele que aí já fica fechadinho aqui. Então exercício lista 1, né? Esse é o exercício 1.6.c. Talvez seja o caso da gente fazer todos os itens, viu? Então, polinômio de Taylor... Vamos fazer tudo, vai. Polinômio de Taylor de ordem n. Então, eu tenho a minha f de x igual a e a x em torno do ponto x0 igual a zero. Então, tá bom. Com base nisso e sabendo como é a fórmula do polinômio de Taylor, quem são todas as derivadas de ordem n no zero, né? Derivada do e elevado a x é ele próprio, quando x vale 0, isso vai valer 1. A segunda derivada é e a x, no zero vale 1, tudo isso aqui, né? Então, o polinômio de Taylor de ordem n vai ser a soma para k indo de 0 até n, da enésima derivada, eu vou escrever a fórmula geral aqui, né? Derivada de ordem k no ponto 0 sobre k fatorial, vezes x elevado a k. Nesse caso concreto, esses caras aqui são sempre 1, então vai ser a soma dos x elevado a n sobre n fatorial. Então eu vou até o grau n aqui. Tá bom? Então esse era o item A. O item B.
escrever aqui um Azinho. O item B, ele pede para você fazer o quê? Avaliar o número E com erro inferior a 10 a menos 5. Tá? Então eu quero que o erro esteja depois da quinta casa decimal. Então como é que eu vou fazer isso? Eu quero que o módulo... Eu vou ter que descobrir qual é o N que deixa o erro. Vou fazer uma observaçãozinha antes. Como é que eu posso calcular o número E? Ele é o f de 1, né? Então eu vou aproximar a função f de x pelo seu polinômio de Taylor e calcular o f de 1, uma aproximação do f de 1 pelo valor do polinômio no ponto 1. Tá? Então eu quero descobrir qual é o grau do polinômio que me faz o erro no ponto x igual a 1 ficar menor do que 10 a menos 5. Tá? Quem que é o erro no polinômio de Taylor? É a derivada de ordem k mais 1, né? N mais 1, então vai ser f índice n mais 1 num certo ponto x barra, aqui é onde as pessoas mais erram, né? Elas colocam x0 sobre n mais 1 fatorial, vezes x menos x0, só que o x aqui é 1 e o x0 é 0, então 1 elevado a n mais 1. Eu gostaria que em módulo isso fosse menor do que 10 a menos 5. Tá? Agora vamos lá, o x barra, aonde que ele está? O polinômio de Taylor está sentado no 0, x0 igual a 0, e eu estou calculando no 1. Então o x barra está entre 0 e 1. E, portanto, eu vou ter que um módulo dessa coisa aqui vai dar quanto? A enésima derivada é e elevado a x barra sobre n mais 1 fatorial. Bom, 1 já foi, né? 1 elevado a n menos 1 é 1, n mais 1. Eu vou querer que isso seja menor do que 10 a menos 5. Agora, o que a gente observa? Que se o x barra está entre 0 e 1, esse número aqui é no máximo e elevado à primeira. E o e a gente provou na definição que ele é menor do que 3. Então eu vou ter isso. 3 sobre n mais 1 fatorial. Nesse caso até positivo, né? Nem precisaria do módulo menor do que 10 a menos 5. E aí, o que acontece? Você tira um módulo e multiplica em cruz, isso aqui vai me dizer que n mais 1 fatorial tem que ser maior do que 3 vezes 10 à quinta. Certo? Multiplica em cruz ou como você quiser. Então agora é uma coisa que é por inspeção, tá? Não tem muito jeito. Qual é o número cujo fatorial é maior do que 300 mil? Se alguém tiver com uma calculadora aberta, a gente faz. Posso tentar fazer aqui. Vamos abrir uma aba no navegador. Vamos tentar calcular o número que faz com que essa coisa fique maior do 9 fatorial, né? Eu chutei 9 fatorial aqui, acertei, dá 362.880. Perfeito. Então, isso garante para mim o quê? Que para essa desigualdade acontecer, eu tenho que ter que n mais 1 tem que ser maior ou igual que 9. E, portanto, o n tem que ser maior ou igual a 8. Então eu preciso de um polinômio de Taylor de ordem 8, vai me garantir uma aproximação para o número e depois da quinta casa decimal. Então isso me garante que o número e exato, tá? Menos o P8 de 1, ó, em módulo, aqui no caso não precisaria do módulo porque o e vai ser maior do que isso, vai ficar menor do que 10 a menos 5. Tá? Quem que é o P8 de 1? Vai ter que fazer a conta. Você vai pegar isso aqui e substituir x igual a 1 até a oitava potência. Então vai dar 1 mais 1 mais 1 sobre 2 fatorial mais 1 sobre 3 fatorial. Isso aqui o computador faz em segundos, né? Até segundos não, milissegundos. 8 fatorial, tá bom? Isso aqui vai dar um número racional que está arbitrariamente próximo do e, ou seja, tenho certeza que até a quarta e quinta casa decimal ele está correto, tá bom? A letra C, que é a que você pediu propriamente,
faz o seguinte, deixa eu pegar o enunciado de novo, pede para eu mostrar que e elevado a x ao quadrado menos uma certa coisa é menor do que aquilo ali. Professor, Oi, desculpa, posso tirar uma dúvida desse D? claro. Eu acho que eu me perdi um pouco, eu não entendi a passagem do e elevado a x barra para 3. Ah, tá bom, vamos lá. O x barra é aquele cara que veio lá do teorema de Cauchy, né? Ele é um número que está entre o x, onde você quer aproximar, e o x0, que é o ponto que você escolheu para ser a base do polinômio de Taylor, beleza? Então, a gente fez o polinômio de Taylor em volta do x0, eu quero calcular no x igual a 1. Então, meu x barra está entre 0 e 1. Então, aqui eu tenho e elevado a x barra. Se o x barra está entre 0 e 1, e elevado a x barra vai estar entre e elevado a 0 e e elevado a primeira. Tudo bem? Por quê? Porque a função exponencial é uma função crescente, isso é importante. Então, se o x barra está entre 0 e 1, eu vou ter com certeza que e a x barra vai estar entre e elevado a 0 e e elevado a primeira. Quanto que é e elevado a 0? 1. Quanto que é a primeira? Não sei, mas com certeza, vou fazer um e mais bonitinho que ele merece, né? E a primeira, mas a gente provou que isso é menor do que 3, né? Quando a gente construiu o e com aquela sequência do 1 mais 1 sobre n elevado a n, lembra? A gente mostrou que essa sequência era convergente e ela convergia para um número que é maior do que 2 e menor do que 3. Então, isso aqui eu sei que é menos do que 3, então, se isso aqui é menos do que 3, eu troquei, né? Se e elevado a x barra é menor do que 3, então e elevado a x barra sobre n mais 1 fatorial é menor do que 3 sobre n mais 1 fatorial. Se esse cara é menor do que 10 a quinta e esse cara está antes desse, tudo bem? Tá. Ou se você quiser, você pega isso aqui e multiplica todo mundo por 1 sobre n mais 1 fatorial, e aí você vai ter a desigualdade que você quer. O e a x barra sobre n mais 1 fatorial menor do que 3 sobre n mais 1 fatorial. Tá bom? Beleza. Joia. Tá, tem que fazer as perguntas mesmo, gente, por favor. Porque eu não estou vendo a carinha de vocês, eu não sei se eu posso avançar ou não, né? Presencialmente eu olho, vejo as caras de dúvida e consigo tratar isso. Vamos lá. Letra C. Né? Então eu quero provar que e elevado a x ao quadrado menos aquela coisa que está ali, né? 1 mais x quadrado. Tem um parênteses enorme ali, né? Eu acho. Tem. Quero provar que isso aqui, aí aqui, x a quarta sobre 2 fatorial, x a 2n sobre n fatorial, essa diferença em módulo é menor do que e elevado a x ao quadrado vezes x a 2n mais 2 sobre n mais 1 fatorial. Tá bom. Veja, o que é esse cara que está aqui dentro? Ele não é exatamente a f calculado em x ao quadrado menos polinômio de Taylor de ordem n calculado em x ao quadrado? Vocês concordam com isso? F calculado em x ao quadrado dá e elevado a x ao quadrado. Pn calculado em x ao quadrado dá essa soma, trocando cada x por x ao quadrado, você vai ter 1 mais x quadrado, x a quarta sobre 2 fatorial, mais ou menos aquilo que eu tinha escrito aqui. Tá? Então, o Pn de x ao quadrado é o P2n de x. Tá? E o que é isso por definição? A diferença entre f e o polinômio de Taylor de ordem n é o erro de ordem n no ponto x. E o que a gente sabe que é isso aqui?
Isso aqui é Professor, não é no x ao quadrado? ENx ao quadrado. Perfeito aqui, né? Obrigado. EN de x ao quadrado. O que é isso aqui? Isso aqui, pela definição, é f de ordem n, calculado em x barra, já vou dizer quem é o x barra, sobre n mais 1 fatorial, vezes x ao quadrado menos 0, né? X menos x0, elevado a n mais 1, não é isso? O que é isso aqui? Vamos fazer todas as continhas. Quem é a enésima derivada... Desculpa, aqui é derivada de ordem n mais 1, né? Quem que é a derivada de ordem n mais 1 da função exponencial? Ela própria. Então isso aqui vai dar e elevado a x barra vezes x quadrado menos 0, x quadrado elevado a 2n mais 1, x a 2n mais 2. Sobre n mais 1 fatorial. Agora, onde mora esse x barra, né? Vamos lá, mas x barra, ele está entre 0, que é o ponto base do polinômio, e o cara onde eu estou calculando que é x quadrado. Só que, de novo, é o mesmo argumento do 3 lá que eu troquei, que perguntaram agora há pouco. Então, eu vou ter que EN, que é o que está dentro do parênteses, né? Calculado em x ao quadrado, vai ser menor. Como x barra é menor do que x quadrado, e elevado a x barra é menor do que e elevado a x ao quadrado. Tudo bem? Tá claro isso aqui? Mostrei que o que está dentro do parênteses em módulo. Bom, aí você bota o módulo aqui se quiser, né? O módulo desse cara é menor do que e elevado a x ao quadrado vezes x a 2n mais 2 sobre n mais 1 fatorial. Dúvida? Quem que tinha perguntado? Deixa eu ver. Professor, eu estava querendo fazer o polinômio de t com a função e a x quadrado, sabe? Ah, ixi, quando eu estava aprendendo isso também, no século passado, né? Eu também achava que tinha que fazer isso. Você calcula aí a x quadrado e vai derivando, derivando. Então, não precisa, né? Se você sabe que o e elevado a x tem o resto tendendo para zero para todo x, então você troca o x por x quadrado e segue feliz. Sim, também faz sentido. Se o y ele pedir para você montar a função geral, né? Só que fica uma loucura, né? Derivar e elevado a x ao quadrado, uma regra da cadeia vai ter um polinômio multiplicando toda hora, ele fica bem chato. Na verdade, se você vai perceber que vários dos termos vão morrer, porque vai ter um x quadrado e você vai calcular, vai ter um x multiplicando os exponenciais e todos esses termos no x igual a zero vão morrer, né? Tá bom? O Roberto faz uma pergunta, da onde saiu o 3? Qual 3, Roberto? Lá no... foi a última pergunta. Tá bom, você já fez. E o Daniel não entendeu a última passagem. Qual a última passagem, Daniel? Isso aqui, né? O e elevado a x barra. Se o x barra está entre 0 e x ao quadrado, do mesmo jeito que aqui o x barra está entre 0 e 1, o e elevado a x barra vai estar entre e elevado a 0 e e elevado a 1. Se o x barra está entre 0 e x ao quadrado é o valor onde eu quero aproximar a função. Tá? Então, se o x barra está entre esses dois números, o e elevado a x barra vai estar entre e elevado a 0 e e elevado a x ao quadrado. Portanto, esse cara é menor do que e a x ao quadrado. Tudo bem? Certo, Daniel? Tenho certeza que você entendeu. Daqui a pouco você dá um ok ali. Só para fechar o exercício, né? A letra D. Tem um cantinho para a gente fazer? Professor. Oi. Rapidinho, eu não entendi o porquê do x ao quadrado menos 0 elevado a n mais 1. Vamos lembrar a fórmula geral então. Como é que era a fórmula do erro? Vou escrever ela de outra cor aqui, tá? Se você tem um polinômio de Taylor de ordem n, o resto de Lagrange, né, o erro de ordem n, no ponto x,
era a derivada de ordem n mais 1 no ponto x barra, vezes x menos x0 elevado a n mais 1, e aqui tinha um n mais 1 fatorial no denominador, lembra? E a gente sabia que o x barra está dentro do intervalo, na verdade aqui sai dentro do intervalo aberto também, mas a gente pode usar o fechado como garantia, né? Tá bom? Ah, tá, é verdade, obrigada. E como x0 é 0 e o x eu estou pondo igual a x ao quadrado, tudo bem, né? Tá bom? Vamos fechar esse exercício inteiro também? Aí a gente já encerra, né? Na letra D, tá? Então, desculpa o puxadinho aqui, literalmente, né? Vamos continuar aqui. Aqui eu estou vindo para cá. A letra D pede para a gente calcular E elevado a 0,25, né? Como é que a gente pode pensar isso em vista de tudo que a gente fez até agora? Eu posso olhar que E a 0,25 é como se fosse E elevado a meio ao quadrado, né? 0,25 é um quarto, tá bom? Então eu posso aplicar exatamente a fórmula anterior. Tá claro? Se eu quero erro elevado a 2 a menos 18, qual é o truque? Eu vou querer que meu erro... Vou pegar essa expressão que eu tenho aqui, tá? E querer que ela seja menor do que 2 a menos 18, vou descobrir o valor do n, e eu vou jogar na expressão do polinômio de Taylor para x ao quadrado, que é esse que está aqui dentro do módulo. E ponho x igual a meio, né? E aí vou calculando 1 mais 1 quarto, mais meio elevado a quarta sobre 2, 1 sobre 32, isso aqui, né? E vai embora até qual ordem? O n, que faz com que isto aqui seja menor do que 2 a 18. E e elevado a x ao quadrado é e a 0,25. Você troca esse cara aqui por um 3 tranquilamente de novo. Então eu vou achar o valor de n, que faz com que 3 vezes... Aí esse cara aqui é um quarto, né? 3 vezes 1 quarto elevado a 2n mais 2 sobre n mais 1 fica menor do que 2 a 18. E aí você vai substituindo valores de n por inspeção para descobrir qual é. Joga o valor ali na fórmula e pronto, tá bom? A letra E é exatamente o que eu tinha comentado aqui acima, né? Você aproxima o valor da integral de e elevado a x ao quadrado via polinômio de Taylor, né? Você vai calcular a integral de 0 até 1 de e elevado a x ao quadrado dx. Você vai aproximar isso pela integral de 0 até 1 do Pn de x ao quadrado dx. Tá? E aí você vai ter uma estimativa para o erro, né? Quem que vai ser o erro nessa tua aproximação? Você sabe que a f é o Pn mais o erro. Então você vai ter uma estimativa para a integral do erro e aí você acha o n e vai na ordem n que dá certo com o nível de erro que ele quer aqui, 10 a menos 5. Tá bom? Acho que vocês conseguem fazer essas contas e recomendo fortemente que vocês tentem, tá? Se não rolar, a gente pode discutir isso nos fóruns ou... Acho que é melhor no fórum ou numa outra aula. Só que aí vai ser na aula de exercícios lá na frente, né? Então, se tem a dúvida, já posta no fórum pra gente resolver, tá? Eu vou fechar a aula aqui, já vi que tem uma pergunta lá no E-Disciplinas, eu vou tentar responder se ninguém já fez isso, tá bom? Então, ó, 11 horas cravado. Vamos parando por aqui, a gente se vê então na terça-feira nessa mesma plataforma. E antes disso já vai ter a pré-aula sobre curvas no plano, pra gente começar os estudos disso na semana que vem, tá bom? Sofia está pedindo exercícios para indicar. Eu tenho... Deixa eu ver quantos para indicar para você. 10 mais 11. Tem 21 exercícios que eu indico você fazer, que são os da lista 1 inteira, que já dá para a gente resolver, tá? Qual que é a... Tô brincando, né? Mas a ideia é que a matéria que a gente viu já dá para fazer todos esses exercícios. E eu recomendo que você comece pelo começo e vai fazendo
Aí você vê, esse aqui já é muito parecido com o anterior, já sei o que fazer. Então, posso deixar para tentar fazer depois, mais perto da prova, para treinar, o que for. Tá bom? A parte de curvas, o Victor está perguntando, sim, vai ter outra lista, tá? A gente, diferente dos anos anteriores, a gente vai dividir as listas por conteúdos e não para a prova. Então vai ter a lista de Taylor e funções dadas por integrais. Depois, em seguida, a gente vai ter a lista de curvas planas, depois a lista de funções de várias variáveis e assim vai. Tem uma pergunta concreta. Não dá para dizer que é toda semana uma lista, mas é por tópicos, tá? Então, talvez a próxima lista já seja só para uma semana, mas a lista de funções de várias variáveis, por exemplo, ela vai ser mais longa, tá bom? O Victor faz uma pergunta sobre o exercício 5A de Taylor. Deixa eu dar uma olhada no enunciado aqui. Ali está escrito x elevado a n mais 2, sobre n mais 2 fatorial. Você pergunta se não era para ser n mais 1, né? Essa é uma pergunta boa e ela está respondida nas entrelinhas da aula anterior. Lembra que eu falei do polinômio de Taylor para funções pares e funções ímpares? O seno é uma função ímpar. Tá? Então, os polinômios de Taylor de ordem par deles vão ter graus ímpares, né? Por exemplo, o polinômio de Taylor de ordem 4 do seno, ele é igual ao polinômio de Taylor de ordem 3. Porque a quarta derivada do seno na origem vai se anular. Então, o erro do polinômio de ordem 3 e o erro do polinômio de Taylor de ordem 4 são diferentes, mas eles vão servir como estimativa para o mesmo. Então, põe lá n igual a 3. Teoricamente, o teu polinômio de Taylor daria o E3, ia ser uma coisa com x à quarta. Se você tenta calcular o P4, ele é igual ao P3. Só que aí o P4 vai ter um erro que vai ser um x à quinta. Você entende? E aí eu posso usar o erro do polinômio de grau 4, que é menor do que o erro do polinômio de grau 3, para estimar o erro do polinômio de grau 3. Eu acho que é mais fácil você escrever, se eu tivesse numa lousa aqui rapidinho, ou olhando assim, você ia entender o que eu estou gesticulando aqui, mas aqui não dá. A minha sugestão é, escreva o polinômio de Taylor de ordem 3 e o seu erro. Escreva o polinômio de Taylor de ordem 4 e o seu erro. E aí você compara as duas coisas. Tá bom? Então é n mais 2 ali mesmo. O que é bom, né? Quer dizer assim, você obtém uma estimativa para o polinômio de Taylor de ordem 3, mas mesmo para o polinômio de ordem 3 eu posso obter uma estimativa melhor para o meu erro. Porque o polinômio de ordem 4 empata com o de ordem 3. Isso acontece para as funções que são pares ou ímpares, né? Você pode avançar um grau que vai ter o erro, ou seja, aproxima super bem, né? O polinômio de ordem 3 é bom já. Tá bom? Acho que com isso a gente encerra hoje. Eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios e, como eu já disse, tirar as dúvidas no fórum, né? O Fábio pediu a palavra. Pode falar, Fábio. Então, ainda sobre aquele 3 no entender, eu tinha perguntado, eu achei que eu tinha entendido, mas aí surgiu mais uma dúvida. Você tinha falado que como o 3 com certeza é maior que e elevado a x, né, a x barra, então o e elevado a x barra sobre n mais 1 fatorial vai ser menor que o 3 sobre n mais 1 fatorial. Isso. Só que eu não entendi como é que você garante que o 3 sobre n mais 1 fatorial é menor que 10 a menos 5. É verdade isso, e sai da propriedade que a gente chama de propriedade transitiva, né? Mas isso é só um nome. Vamos lá, vamos fazer a conta partindo daqui. Vocês estão vendo a lousa, né? Tá, então isso aqui me permite escrever que e a x barra é menor do que 3. Certo? Legal. Então eu vou dividir tudo isso aqui por n mais 1 fatorial. Eu vou dividir aqui por n mais 1 fatorial. Eu quero achar um n que faz isso aqui ficar menor do que 10 a menos 5, não é?
Uhum. Se eu achar um n que faz isso aqui ficar menor do que 10 a menos 5, eu não ganho esse de graça? Ah, tá. Tá bom? Então, eu quero esse menor. Se eu botar um n que faz isso aqui ficar menor do que 10 a menos 5, eu já ganho a estimativa que eu queria. Tá bom? Então não é bem que implica, né? Aqui talvez seja melhor a gente escrever isso aqui. Que se eu achar esse n, basta. Na verdade, a implicação aqui é para o lado contrário. Se acontecer isso, então acontece isso. E aí, isto aqui acontece para todo n maior que 8. Então, se eu pegar qualquer n maior ou igual que 8, eu vou ter o que eu quero. Tá bom? Professor, em vez de 3, então você poderia, por exemplo, colocar um 2,8? Poderia. Qualquer número que limita o e elevado a x barra. Certo. Tá? Aí eu não sei se o 2,8 vai melhorar a tua vida ali. Assim, se mudaria o n, entendeu? Se com 2,8 você conseguisse concluir que n igual a 7 basta, é melhor que uma conta a menos para fazer, né? O teu polinômio de Taylor vai ter uma parcela a menos. Então a ideia é você pegar o menor n que faz o serviço que você precisa. Então quanto melhor for a tua estimativa, por exemplo, se eu botasse que e elevado a x barra é menor do que 10 milhões, tá certo. Mas aí eu vou ter um n gigantesco lá que não precisa, né? Quero o menor n que faz com que o erro fique na quinta casa decimal. Ou na sexta, nesse caso. Né? Tá bom? Fechou, valeu, senhor. Joia, então. Então tá bom, gente. Vamos ficando por aqui. A gente se vê na terça e eu peço que vocês assistam a aula um pouquinho antes, tá bom? Bom fim de semana para todos. Cuidem-se e até lá. Tchau, tchau.